Senhor, irmãos, louvamos a Deus por mais uma semana que estaremos estudando a lição da revista da Escola Dominical. Vamos estudar a lição 4 da revista dos jovens. Tem o título Você Precisa Nascer de Novo. O texto principal da nossa lição diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, vamos falar sobre esse novo nascimento, sobre a regeneração. Continuando o estudo sobre o livro de João, então vamos falar sobre Jesus, o Filho de Deus, os sinais e ensinos de Cristo no Evangelho de João, revista comentada pelo pastor Silas Queiroz. Louvamos a Deus e lembrando os irmãos que os slides se encontram na descrição do vídeo, tem um link para download, os irmãos podem usar livremente. Pedimos que os irmãos possam compartilhar para o material chegar até outros professores. O resumo da lição diz: a mensagem de Jesus é bem clara, não basta ser religioso. Então veremos no capítulo 3 de João esse encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, que era um fariseu, mestre ali da lei, então vivia conforme a lei, mas isso não bastava. Então também não adianta o crente viver ou nascer numa igreja, viver o tempo todo numa igreja, e nunca ter um encontro pessoal com Cristo, nunca experimentar esse novo nascimento, essa regeneração, tornar-se nova criatura, como veremos aqui na nossa lição. Os objetivos: apresentar a clareza da mensagem de Jesus na pregação a Nicodemos, saber que Nicodemos foi de fariseu a discípulo e explicar a respeito do milagre do novo nascimento. Texto bíblico, João 3, de 1 a 7. Vamos fazer a leitura. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Glória a Deus. A tradução da nossa lição diz: nessa lição estudaremos a respeito do encontro entre Jesus e Nicodemos. No diálogo estabelecido por eles, temos uma contundente mensagem cristológica. Trata-se de uma exposição clara e direta sobre a regeneração, o novo nascimento. Pode parecer que Jesus tinha feito uma abordagem muito abrupta a Nicodemos, mas aquele diálogo franco e direto era necessário. A exposição das verdades espirituais não pode ceder a qualquer tipo de sofisma e não tem compromisso algum com as ideologias deste mundo. Apesar da maneira cortês que Nicodemos se apresenta, sua compreensão espiritual estava equivocada. Então, Nicodemos chega ali elogiando a Jesus, mas ele não tinha ainda um conhecimento real sobre o que Jesus estava fazendo. Então, talvez ele queria aprender algo que pudesse acrescentar à sua religião. Mas Jesus vai fazer uma ruptura completa ao pensamento de Nicodemos, pois estava ouvido de Jesus que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, além de Jesus enfatizar que o que era nascido da carne era carne, o que era nascido do Espírito era Espírito, Jesus estava dizendo: não adianta ser simplesmente judeu, não adianta ter essa herança. Havia agora a necessidade de um nascimento espiritual. Então já não estava mais ligado à herança da carne ou à herança nacional que os judeus se gloriavam, se orgulhavam de possuí-la. Mas muitas das vezes foram ter com Jesus, e Jesus questionava: vocês se dizem filhos de Abraão, até dessas pedras eu posso citar filhos de Abraão. Então Jesus estava já fazendo essa ruptura em relação ao que eles criam, que simplesmente por ser judeu, simplesmente cumprir a lei, eles seriam salvos. Mas Jesus está indicando aqui um vivo e novo caminho que passa pela regeneração, ser nova criatura. Primeiro tópico, uma mensagem clara.
Primeiro subtópico, religiosidade não basta. Em seu contato com Nicodemos, Jesus transmitiu uma mensagem clara: não lhe bastava ser religioso. Então não era esse o caminho. A religião não salva. O que salva é crer no Senhor Jesus Cristo, né? Recebê-lo como único e suficiente Senhor e Salvador e segui-lo, né? Como fruto dessa salvação que Ele vai nos dar. Louvado seja o Senhor, como dizia o salmista, que darei eu em troca de todos os seus benefícios, tomarei o cálice da salvação. Então a nossa parte, é claro que não compete a nós, né, alcançarmos a salvação, mas sim Deus que nos dá gratuitamente, louvado seja o Senhor. Então a religião, embora o termo significa religare, né, vem do latim religare, que quer dizer religar a Deus, mas a religião em si, ela não tem essa capacidade. Precisamos ser reconciliados com Deus, precisamos, né, deixar de sermos mortos em nossas ofensas e agora vivificados, né, através do Senhor, através do seu Espírito. Nicodemos é identificado como fariseu, representante da ala religiosa altamente rigorosa no cumprimento da lei e da tradição judaica. O mestre de Israel era versado na teologia do judaísmo, mas isso não impressionara ao Filho de Deus, que sabia a sua real condição espiritual e da necessidade de um novo nascimento. Então os fariseus eram um partido, né, judaico que iniciou-se com o sentido de cumprir a lei para que pudesse se separar de outros costumes, de outros elementos não judaicos que vinham permear agora, né, a sua nação através da helenização, por exemplo. Então os fariseus, eles se separavam, né? Fariseu quer dizer separado. Porém, veremos aqui que embora ele tinha todo esse conhecimento da lei, como era comum dele, só que Jesus disse, né, que a letra matava, nesse sentido de que eles queriam seguir a lei ao pé da letra, mas desconheciam o seu propósito, o seu âmago, como Jesus vai ensinar ali no Sermão da Montanha. Nicodemos queria ouvir alguma coisa, né, afável, que viesse de encontro à sua forma de religião. Mas ele recebe então uma mensagem abrupta, né, como dizia na introdução, porém necessária. Jesus vê o nosso interior, conhece perfeitamente nosso estado espiritual, sabe de todas as nossas necessidades, só Ele pode supri-la. João 8,37 lemos: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Então Deus conhece. Interessante que quando Jesus está ensinando Nicodemos, ele percebe algo diferente de Nicodemos. Então Nicodemos tinha uma abertura tinha esse desejo, né? Era como um Zaqueu, né, que queria conhecer Jesus. Então Nicodemos também queria conhecer Jesus e o Espírito Santo trabalha ali na vida de Nicodemos, diferentemente de outros fariseus que, como diz aqui em João 8,37, a palavra não entrava neles. Eles resistiam ao Espírito Santo. Nesse tempo de tantas religiões, precisamos estar convictos de nossa fé e esperança, tanto para a nossa salvação quanto para não hesitarmos a respeito da necessidade de todos os homens, que é conhecer a Jesus pela fé no Evangelho e ser gerado de novo. 1 Pedro 3,15: antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então precisamos estar realmente convictos, né, da nossa fé e esperança para poder, inclusive, apresentar a outros que necessitam ser salvos. Não nos impressionemos com qualquer aparência religiosa. Então não adianta ser doutor, mestre, doutor em divindade, né, PhD, nenhum título humano, né, pode promover santidade, né? Então não adianta, a pessoa pode até ser mestre, mas tem que entrar pela porta estreita, tem que se humilhar, tem que nascer de novo. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos demonstra que naqueles dias Jesus já era bem conhecido em Jerusalém, inclusive por membros do alto clero judaico, que já tinha conhecimento dos sinais que ele fazia. Reconhecia que se tratava de um mestre vindo de Deus. Então Nicodemos, quando se apresenta a Jesus, ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então Nicodemos talvez estava representando ali um grupo que tinha esse conhecimento a respeito do que Jesus operava
e tinha esse sentimento de que Jesus só poderia ser um mestre vindo de Deus pelos sinais que ele operava. Então, não só Nicodemo, mas talvez ele representava até outras pessoas que tinham esse mesmo sentimento. Um reconhecimento, contudo, que não correspondia à verdadeira identidade de Jesus. Eu digo que pode haver outro grupo, né, junto a Nicodemos com esse sentimento. Por quê? Porque os outros fariseus não iam pensar nisso. Iam pensar que Jesus era blasfemo e tinha que matar como eles queriam, a todo custo. Porém, Nicodemos representa alguém ali, ou um grupo, dizendo, bem sabemos, no plural. Nicodemos não poderia sair daquele encontro como se tivesse falado com mais um dos mestres de Israel. Então não adianta Jesus simplesmente fazer uma exposição da lei ali para Nicodemos. Não era isso que Nicodemos carecia. Nicodemos carecia de aprender o âmago, né, da função de Jesus, da sua missão, que era nos salvar, nos tornar novos, nos perdoar, nos lavar com a sua palavra, aleluia, para que nós possamos nascer de novo. Mestre vindo de Deus, era imprescindível que a superioridade de Cristo e sua missão ficassem absolutamente claras. Por isso Jesus transmite a Nicodemos todo o plano salvífico em um sermão que contém um texto áureo da Bíblia. Então, a gente começa lá em João 3:1 e vai até o final, e Jesus vai expor ali, então, realmente o plano da salvação. E tem no centro, né, dessa mensagem o versículo mais conhecido, que todos sabem de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus estava expondo ali, e Nicodemos teve esse privilégio de aprender realmente de um mestre, mas mensagem vinda do alto. O perigo da relativização, subtópico 3. A atualidade é marcada pela ausência de limites e a negação da existência de verdade absoluta. No campo das religiões, o espírito dessa era tem levado bilhões de pessoas a experimentar todo tipo de sensação, produzindo uma mistura espiritual cheia de relativismo. Então, hoje as pessoas não creem mais numa verdade absoluta, ou seja, na Bíblia. E buscam até sensações espirituais, como a gente vê quantos famosos, né, que gostam das músicas gospel, das mensagens de alguns pregadores midiáticos, porém não se converte, não nasce de novo. Então não é isso que Jesus veio fazer, o que Jesus veio resgatar, né? Não para que as pessoas apenas experimentem essas sensações espirituais, mas queiram continuar na sua vida de pecado, né? Achando que a Bíblia é um livro antiquado, que as coisas precisam se modernizar ou relativizar as verdades de Deus. Então, a palavra de Deus é rocha, Deus não tem mudança nem sombra de variação, não podemos esquecer que Ele permanece fiel eternamente e não muda. Nosso Deus não muda. Então Ele é portador, Ele é o que nos transmite através da sua revelação da palavra de Deus as verdades absolutas e não pode ser relativizado. O que era pecado no passado continua sendo pecado e nunca vai mudar. Porém, vivemos nessa época dias trabalhosos, homens amantes de si mesmos, como diz a palavra de Deus. A verdadeira fé cristã jamais cedeu aos apelos culturais, filosóficos, políticos e religiosos. Muito pelo contrário, manteve-se firme mesmo durante as maiores perseguições. Foi justamente nesse período que o cristianismo mais se fortaleceu. Hoje o desafio é nosso. Nós somos coluna da verdade. Nós não podemos relativizar ou tornarmos nossa verdade líquida. Ela continua sendo rocha. Precisamos nos fortalecer na fé e não ceder à relativização ou secretismo, ou misturas religiosas, mas defender a pureza do Evangelho. Então, não adianta se agradar da mensagem, não adianta amar os louvores e não nascer de novo. Então, essa mensagem é para quem está lá fora e também para quem está na igreja. Muitos filhos de crente precisam ter esse encontro pessoal com Cristo, ter essa experiência maravilhosa, aleluia, de se sentir salvo, ter a certeza da salvação, ter a alegria da salvação, aleluia, e experimentar ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,
versículo 14 e 15. Permaneçamos firmes na palavra. Segundo tópico, de fariseu a discípulo. Glórias a Deus. Então, Nicodemos ele se encontra com Jesus e aquele encontro tem aleluia, tem um efeito na sua vida. Glórias a Deus. Vamos estudar nesse tópico. Primeiro subtópico, príncipe dos judeus. Nicodemos tinha uma posição destacada entre os fariseus. Era considerado príncipe dos judeus, ou em outra tradução, um dos principais dos judeus. Os fariseus eram um grupo religioso surgido com intenções nobres, como revelam muitos estudiosos. Então, no período interbíblico, quando provavelmente data o surgimento desse grupo, fariseus, eles tinham essa preocupação de se separar, principalmente em relação à helenização, a cultura grega que estava permeando ali, querendo substituir a cultura judaica. Havia outro grupo que era mais ligado à aristocracia e esses acabaram cedendo, acabaram se misturando, achando que era interessante dar abertura do judaísmo para essa outra cultura. Porém, os fariseus eles eram separados. Então surgiu um propósito nobre. Do grego farazaios, o termo fariseu significa separado. O dicionário Vini registra que o surgimento do grupo foi resultado da busca por uma completa separação dos elementos não judaicos. E justifica porque o termo passou a ser sinônimo de hipocrisia. Então começa bem, mas depois se torna um sinônimo de hipocrisia, como Jesus sempre denunciava. Em seu zelo pela lei, eles quase a divinizaram, e a atitude deles tornou-se meramente externa, formal e mecânica. Eles punham ênfase não na retidão da ação, mas na sua justeza formal, ou seja, eles eram aqueles que gostavam de, no meio da praça, orar em voz alta para se mostrar. Eles eram aqueles que colocavam peso nos outros judeus, aqueles que não conheciam muito bem a lei. Então eles ensinavam, mas eles colocavam carga em cima dos outros que nem eles mesmos suportavam. E eram hipócritas, coavam a mosca, mas deixavam passar o camelo, como diz a palavra do Senhor. Interessante no episódio lá de João 7, que daqui a pouco estaremos nos referindo aqui ao momento que Nicodemos reaparece aqui no livro de João, quando alguns servidores foram prender Jesus e não conseguiram prender, viram Jesus transmitindo uma palavra tão poderosa que eles se admiraram. E alguns fariseus diziam assim, mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Então, vemos que como eles se exaltavam e consideravam aqueles que não sabiam a lei como malditos. Lá em João 7,49. Os fariseus são um exemplo claro de como toda religiosidade sem a vida do Espírito pode conduzir a tragédias espirituais. Então, uma vida legalista, uma vida que acha que se salva pelas suas obras, pelos seus méritos, acaba levando uma vida estéril, uma vida sem a presença do Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, possamos viver no Espírito. Por isso que a Bíblia fala que a letra mata, essa letra, de seguir ao pé da letra e não entender nem o propósito dos mandamentos do Senhor. Como vimos na lição passada, havia aquela oferta corbã, que quando eles davam aquela oferta no templo, eles se achavam isentos de ajudar seus próprios pais. Então não honravam o pai e a mãe e se justificavam dizendo, não, eu já dei essa oferta no templo. Então a lei estava clara, mas porém eles a rodeavam, eles caçavam um subterfúgio, um atalho para não cumpri-la. Então eles não honravam seus pais e sua mãe. Eles não estavam cumprindo a lei que eles mesmos diziam ser guardiãos. Segundo subtópico, um fariseu evangelizado. Então a mensagem de Jesus foi poderosa na vida de Nicodemos. Filho do homem, filho unigênito filho de Deus. Está nessas referências, João 3,13, 14, 16 e 18. Jesus vale-se desses títulos e expõe a Nicodemos a imprescindível necessidade de crer nele para ter a vida eterna. Então, quem não crê continua condenado. Então, não é uma condição que a pessoa vai iniciar-se, ela já está. A gente tem que sair dessa situação de condenado para salvo a partir do momento que cremos em Jesus. Essa mensagem produziu algum efeito no coração de Nicodemos. Isso é demonstrado em João 7, 50 e 51, quando, junto aos fariseus, repreende a conduta deles que condenavam Jesus sem ouvir. Então, aquele episódio que citávamos há pouco, vêm os servidores, não prenderam Jesus, eles ficam furiosos, mas Nicodemos ainda defende a Jesus. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz?
Eles vão ficar com raiva de Nicodemo porque ele disse isso. Vão dizer: és tu também da Galileia? Examina e verás se da Galileia algum profeta surgiu. Então, Nicodemos aparece aqui já com a mente diferente. Outrora ele apenas estava indo ali, talvez com medo, de noite, às escondidas, mas agora ele já começa até mesmo defender Jesus, e mais à frente a gente vai ver que ele não tem mais medo. Essa atitude de Nicodemos precisa ser considerada, pois mostra que já havia nele certo grau de fé em Jesus, a ponto de defendê-lo diante dos furiosos fariseus e sujeitar-se a ser censurado por eles. Então, aquele Nicodemos que foi escondido, agora já não tinha tanto medo e defendia Jesus até diante dos fariseus, enfurecidos, que estavam com raiva ali, porque os servidores não tinham prendido Jesus. No grupo dos discípulos, terceiro subtópico, no segundo momento em que aparece, Nicodemos está ainda entre os fariseus, nesse texto que a gente citamos agora. Mas quando Jesus foi crucificado, ele aparece junto a José de Arimateia, identificado como discípulo de Jesus. Está lá em João 19, 38 e 39, lemos. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, e Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés, cerca de 30 litros de mirra e aloés, para poder ungir ali o corpo de Jesus. Então ele já se revelava, quase um discípulo, que estava junto com o discípulo e foi fazer um ato que os outros provavelmente censuraria e proibiria, talvez até ele receberia alguma penalização por isso. Ele que fazia parte do Sinédrio, mas estava ali junto com José de Arimateia, tentando ungir ali, preparar o corpo de Jesus para o enterro. Naquela ocasião, Nicodemos leva especiarias para a preparação do corpo de Jesus e já não estava mais na companhia dos fariseus. A mensagem do Filho de Deus havia realmente tocado seu coração. Embora o tamanho ou a profundidade da fé não possa ser aferida, é possível inferir um nítido crescimento em Nicodemos nos 3 episódios em que ele aparece. Então, aquele que foi escondido foi de noite, a Bíblia não revela o motivo, agora defende Jesus diante dos fariseus iracundos e, por último, está ali declarando quase que publicamente que queria ali fazer uma última homenagem àquele Jesus que ele considerava um mestre vindo de Deus. Então, realmente, a mensagem pode ter gerado ali essa regeneração na vida dele, pode ter nascido realmente de novo, ter sido salvo. A Bíblia não revela, mas nos deixa os indícios. Quanto a esse último, Mia Perma chega a dizer que Nicodemos estava ficando mais firme na fé, chegando a demonstrar mais devoção do que os próprios discípulos que fugiram quando veio ajudar a sepultar o corpo de Cristo. Tá vendo? Os discípulos fugiram, com medo de uma represália, de uma punição ali, de serem presos também. Mas Nicodemos não tinha mais esse temor. Ele quis ajudar a sepultar o corpo do seu mestre. Terceiro tópico, o milagre do novo nascimento. A regeneração. O encontro de Jesus e Nicodemos legou-nos um dos sermões mais específicos das Escrituras acerca da regeneração. Então, o próprio Jesus nos dá esse texto maravilhoso, essa lição maravilhosa sobre a regeneração. Depois os apóstolos, depois todos os outros discípulos vão elaborar esse tema, mas Jesus dá a cerne a respeito de ser nova criatura, como diz Paulo lá em Coríntios. Trata-se do milagre do novo nascimento, através da água e do Espírito, pelo qual somos gerados de novo. Em Tito 3,5, Paulo escreve: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então passamos a ter a vida eterna, conforme João 3, 14 a 17. Então percebemos, e esse ensino no livro de João nos traz a questão de que nós não podemos nos salvar por nós mesmos. Precisamos, como diz aqui, da misericórdia de Deus. A misericórdia é Deus não nos dá o que merecemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Deus não nos dá a morte. Então Deus não nos paga aquilo que nós merecemos. E a graça, Deus nos dá aquilo que não merecemos. Deus nos dá agora a vida eterna.
Glórias a Deus. Então Ele vai dar uma coisa que nós não tínhamos direito. E por sermos pecadores, por termos a natureza adâmica, né, a depravação total, estávamos fadados, né, a viver longe de Deus. Porque até o nosso livre-arbítrio estava danificado, né? Só fazíamos o que não era certo, só decidíamos pelas coisas erradas. Precisou o Espírito Santo nos aclarear, nos convencer, né, do pecado, da justiça e do juízo, para que nós pudéssemos então responder à graça e aceitar Jesus pela fé, né? Então, porque a salvação não é pelas obras, é pela graça mediante a fé. Então, a graça vem através do Espírito Santo, nos convencendo, aleluias, né, já nos tocando, e pela fé nós recebemos o presente de Deus, e então se opera o milagre da salvação, que veremos mais à frente algumas etapas. Esse novo nascimento é operado em todo aquele que reconhece sua condição de pecador e crê em Cristo como seu Salvador. É essencial para o novo nascimento que o pecador reconheça o seu estado de morte em delitos e pecados. Efésios 2:1, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos, todos pecados, destituídos estavam da glória de Deus. Então, por nós mesmos, não saía do lugar. Foi preciso o Espírito Santo ir até nós. E nós não resistimos, aleluia, à graça. Louvado seja o nome do Senhor, e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, por isso somos salvos. A nossa resposta é mínima, tudo Jesus que fez, mas nós temos que decidir por Ele. E até para dar essa resposta, precisou o Espírito Santo trabalhar, aleluia, no nosso ser, nos convencer. A respeito da expressão nascer da água do Espírito, ao mesmo tempo que o elemento água no texto pode estar servindo de contraste e substituição do entendimento judaico sobre as contínuas purificações, significando água espiritual, como sugere o teólogo pentecostal Roger Strondart. Ela revela-nos a imprescindível ação da palavra em plena consonância com o Espírito em uma só operação. Então, nascer da água do Espírito, a água, a gente vai ver que é uma água espiritual, é a palavra, ela que nos lava. Nós somos convencidos que a palavra de Deus, aleluia, nos revela, louvado seja o nome do Senhor, então ela pode nos lavar. Conforme o dicionário Vini, são dois poderes operacionais para produzir o novo nascimento, que são a palavra da verdade e o Espírito Santo. Combinados, os dois nos torna novos nascidos. Segundo subtópico, regeneração no método da salvação. A regeneração é uma das obras que Deus realiza em nós no processo da salvação. Outras são a justificação, a adoção e a santificação. Então, a regeneração é o novo nascimento, como Jesus ensinou. Como já vimos, a regeneração é o nascimento espiritual, a ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria de novo a natureza interior. Então, estávamos todos destruídos, mortos, e ele começa a nos vivificar. Na regeneração, o espírito humano é vivificado, ou seja, a vida de Deus torna-se operante em nós, libertando-nos dos desejos da carne e nos habilitando a andar no Espírito. Glórias a Deus. Somos nova criatura, já não vivemos no pecado. Ainda somos sujeitos a pecar, mas nós não temos uma vida de pecado. O pecado já é ofensivo, já é algo que machuca, já é algo que dói em nós. E quando pecamos, desejamos, correndo aos pés de Jesus, ao advogado, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, como disse João. Diz em Efésios 2, 3-5 o seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então estávamos mortos, até nosso livre-arbítrio estava danificado, ferido. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, somos salvos pela graça e mediante a fé. A fé, aleluia, é quando nós já estamos sendo vivificados e respondemos positivamente à graça, convite da graça. Há uma mudança em nossas inclinações, desejos e motivações íntimas. O Espírito opera em nós uma obra sobrenatural de transformação que atinge os três aspectos da natureza humana: pensamento, sentimento e vontade. Então, o Espírito nos convence, pensamento, nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós começamos a sentir que éramos inimigos de Deus, que ofendíamos a Deus, como pecadores somos. Fazíamos
ou sentimos o sentimento do filho pródigo, que ele cai em si, ele disse, eu vou me levantar, vou até meu pai e vou dizer, eu pequei contra o céu perante ti. Então, sentimento e vontade. Então, não adianta nada eu só entender e sentir. Eu tenho que mudar. Eu tenho que, esse aspecto do meu ser, a minha vontade, o meu livre-arbítrio é decidir, aceitar, crer, aleluia, no Senhor Jesus Cristo. E a partir daí seguir. É por isso que todos os regenerados precisam viver diretamente dependendo do Espírito Santo, a fim de continuarem praticando nele. Então não é a religião que está nos garantindo continuarmos salvos. Não é estarmos na igreja que está nos permitindo continuar salvos. É o Espírito Santo, é termos comunhão com Ele, andarmos nele. Glórias a Deus. É entendermos que somos dependentes, somos pecadores fadados a sair da presença de Deus, se não for a ajuda do Espírito Santo. Então precisamos dele e não podemos nos vangloriar, né? Não podemos nos orgulhar da religião, e sim continuar entendendo que somos carentes, pobres, cegos, necessitados do Espírito Santo. Quanto à justificação, é Deus em Cristo nos declarando justo. Então, a partir do momento que somos nova criatura, nascida de novo, na água e no Espírito, glórias a Deus. Somos agora justificados, né? Nossa cédula, a cédula que era contra nós, o Senhor rasgou, o Senhor cravou ela na cruz. E como diz Romanos 5:1, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando Deus olha para nós, vê o sangue de Jesus na nossa vida, que nos resgatou, nos comprou, nos lavou. Glórias a Deus. Por isso que ele já não olha mais um pecador, mas vê um servo dele, justificado, santo, glórias a Deus, e que está buscando servi-lo e, aleluia, um dia morar com ele eternamente. Pela adoção, somos considerados filhos, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos 8:17. Em João 1, 11 e 12 diz, Jesus veio para os seus, mas os seus não aceitaram. No versículo 12 diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós somos filhos. Tudo isso é instantâneo, são obras instantâneas. Então, regeneração, justificação e adoção são obras instantâneas. Você aceitou Jesus, você já, aleluia, o Espírito Santo já opera tudo isso na sua vida. São obras instantâneas realizadas em decorrência dos méritos de Cristo. Ou seja, não é nada mérito nosso, não é porque nós aceitamos que vamos ser salvos, não é porque nós respondemos sim ao presente oferecido por Deus através da sua graça, que é a salvação. Então a nossa parte só foi dizer, eu quero. Em Efésios 1:7 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza da sua graça. Já a santificação é progressiva, então aqueles três primeiros, regeneração, justificação e adoção, foram instantâneos. A santificação começa a partir do momento que somos salvos, somos nova criatura, e é progressiva até o dia que seremos glorificados. Começa com a regeneração e deve prosseguir por todo o tempo de nossa vida na terra. 1 Tessalonicenses 5:3 diz, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é só a alma, né? Não é só o espírito, não é só o coração, como alguns querem dizer. Corpo, alma e espírito tem que estar tudo, aleluia, irrepreensível, conservado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, santificado. Nova criatura, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus por tudo isso, que nós possamos estar experimentando isso, essa novidade de vida diariamente. Terceiro subtópico é regeneração e batismo no Espírito Santo. Então o autor aqui vai demonstrar que a diferença entre a regeneração, ou seja, o novo nascimento, o aceitar Jesus, diferente do batismo no Espírito Santo. Ou seja, já estudamos em outras lições a respeito, do batismo, que o batismo é uma experiência distinta do novo nascimento. É muito importante considerar a diferença entre a regeneração, que está no campo da soteriologia, ou seja, da parte da teologia que estuda sobre salvação, e o batismo no Espírito Santo, que está no campo da pneumatologia, então a parte da teologia que estuda o espírito, pneuma. São experiências espirituais distintas, que não podem ser confundidas.
Os discípulos que tinham consigo a presença de Jesus experimentaram a obra da regeneração após sua ressurreição. João registra o momento da experiência. E Jesus assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Conforme Donald Stamps, era a primeira vez que a presença regeneradora do Espírito Santo e a nova vida do Cordeiro ressurreto saturavam e permeavam os discípulos, numa clara demonstração de que a experiência do batismo no Espírito é distinta dessa obra regeneradora. Jesus ordenou aos discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, ou seja, fosse batizado no Espírito Santo, conforme Atos 1, 4 e 5. Interessante essa anotação aqui de Donald Stamps, que lá na Bíblia do Instituto Pentecostal ele vai trazer um estudo sobre a regeneração dos discípulos, dizendo que eles foram regenerados agora, quando Jesus, capítulo 20 de João, sopra ali o Espírito neles. Mas é algo que distorce um pouquinho, né? Não concordo muito com isso, porque eu creio que eles já estavam regenerados desde quando aceitaram a Cristo. Um outro comentário, poderemos também trazer mais uma luz a respeito desse versículo, João 20, 22. No comentário Bacon, diz o seguinte: esse derramamento do Espírito, versículo 22, não é o mesmo descrito de Atos 2,4. O primeiro ocorreu enquanto Jesus estava com seus discípulos, o último depois de sua ascensão ao céu. O primeiro foi uma doação aos discípulos, que eram certamente filhos de Deus. Está lá em João 17, 9. Um depósito, ao passo que o segundo foi a sua vinda manifesta e a sua permanência duradoura neles, pelo seu representante, o Paracleto. O primeiro não foi o cumprimento das promessas de Jesus a respeito da vinda do Consolador, mas foi uma concessão verdadeira, uma concessão antecipada do Pentecoste. Então, segundo Bacon, ele crê nessa linha de pensamento, não tem nada a ver com essa regeneração que o Donald Stamps aponta aqui, que o comentarista da lição transcreve. Então, eu creio que mais nesse ponto, né, que já estavam regenerados, aceitou Jesus, já é regenerado. Tanto é que lá no episódio dos 70 que Jesus envia para fazer aquela missão, na volta eles voltam alegre, achando muito bom terem repreendido os demônios, se sujeitarem, né, ao nome de Jesus através deles. E Jesus vai dizer: não vos alegreis porque vos sujeito os espíritos, alegrai-vos antes por estarem o vosso nome escrito nos céus. Então os discípulos já tinham sido regenerados. Não foi nesse momento que eles foram regenerados. Eu acredito mais nessa linha do comentário do Bacon, que ali era uma dotação, uma concessão antecipada do Pentecoste. É claro que não era o batismo no Espírito Santo, o batismo só viria quando Jesus subisse. Ele prometeu lá em João 14, João 16, que quando ele fosse, ele enviaria o Consolador. E o Consolador chegou lá em Atos, no dia de Pentecoste. Como diz também no comentário de Bacon, ali sim era a permanência, né? Precisou Jesus subir para ele descer e permanecer conosco, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi derramado ali sobre a igreja e está conosco até hoje. A promessa que cumpriu no dia de Pentecostes foi evidenciada com o falar em línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Portanto, os discípulos já tinham o Espírito Santo recebido no momento da regeneração, mas ainda não haviam recebido o batismo no fogo. Então, a única diferença é essa, que eu acho que a regeneração foi exatamente quando eles foram convencidos pelo Espírito para seguirem Jesus, foram aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, como cada um de nós. Ao aceitarmos, também somos regenerados, somos justificados e somos adotados. Louvado seja o nome do Senhor. Concluindo, o diálogo entre Jesus e Nicodemos é uma clara exposição do cumprimento do plano salvífico com a vinda do Filho de Deus ao mundo, como oferta de salvação para toda a humanidade. O amor de Deus não está limitado a um grupo de pessoas, em detrimento de quem quer que seja. Né? Então, nascer da carne é carne. Pode ser uma referência direta à questão deles achar ser salvo por terem nascido da carne como judeus, né? Como o povo de Israel. Então, o amor de Deus não está limitado. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ensina isso a Nicodemos também. Todos, indistintamente, são chamados à salvação, cuja experiência inicial e fundamental é a regeneração, o novo nascimento. Glórias a Deus. Próxima lição, lição 5, vamos estudar o segundo sinal
a cura do filho do oficial. Graças a Deus, vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por essa lição. Que você possa continuar, Pai, abençoando os jovens, Pai, aleluia, despertando, Senhor Jesus, enchendo da tua graça. Deus, aquele que ainda não teve essa experiência do novo nascimento, o Senhor possa, Pai, aleluia, o teu Espírito fazer uma obra maravilhosa na escola dominical no próximo domingo. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso, te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.